Vejamos agora as questões envolvendo porcentagem do Enem. Eu vou resolver a questão de número 80 da prova anulada de 2009. Então me acompanha aí. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente. Bom, para que nós possamos resolver, para que você possa entender a resolução, eu antes vou mostrar para você uma fórmula que eu coloco aqui para os alunos, que eu chamo de fórmula do aumento. Então, para que você tenha noção, ou seja, para que o seu entendimento fique o melhor possível, é necessário primeiro que você entenda essa fórmula. O que é que significa, para que serve, melhor falando, a fórmula do aumento? É uma fórmula que se usa toda vez que se quer calcular a taxa de aumento, a porcentagem de aumento de qualquer medida, seja ela qual for a grandeza. Portanto, se você tem uma grandeza e a medida da grandeza que você está trabalhando sofreu um aumento, e aí a questão pede justamente quantos por cento teve de aumento, você vai usar a fórmula do aumento. E como é que é a fórmula do aumento? Está aqui, ó, valor maior sobre valor menor, você vai igualar essa divisão ao binômio 1 mais i. E esse i, essa letra i, representa justamente a taxa percentual, ou seja, a porcentagem de aumento que você quer calcular, ok? Então, toda vez que tiver fórmula do aumento, ou melhor falando, toda vez que tiver uma questão onde tenha ocorrido o aumento, você vai usar a fórmula do aumento. Eu não posso aqui agora entrar em muitos detalhes, me deter muito com essa questão, mesmo porque, ou melhor, explicar para você mais detalhadamente a fórmula do aumento, mesmo porque esse DVD que nós estamos fazendo é um DVD somente com questões do Enem. Mas se você, você depois gostar dessa fórmula e sentir curiosidade de aprender um pouco mais sobre essa fórmula e outras fórmulas do assunto porcentagem, aí você pode consultar o módulo ou então os dois DVDs de porcentagem. Eu vou fazer aqui agora dois exemplos para que fique melhor o entendimento. Então é o seguinte, vamos colocar a seguinte situação aqui. Imagine que um determinado estudante tenha tirado média 5 em um determinado bimestre. Ele se aplicou, depois disso ele passou a estudar mais e no bimestre seguinte ele tirou média 8. A pergunta é, em quantos por cento a nota desse aluno melhorou? Ora, se ele está querendo saber o aumento percentual, você vai usar a fórmula do aumento. Então vamos lá, valor maior. A média agora é 8, antes era 5, passou a ser 8. E o valor menor é 5. Portanto, o que é que você vai fazer? Vai dividir 8 por 5 e essa divisão você vai igualar a expressão 1 mais i. Ora, 8 dividido por 5, isso é igual a 1,6. 1,6 igual a 1 mais i. Ora, eu vou pegar esse 1 aqui, passar para o membro da esquerda, subtraindo, eu tenho 1,6 menos 1. Isso vai ser igual a 0,6. Portanto, o valor de i é 0,6. Como a questão pede, no caso, a porcentagem de aumento, veja só, por cento, você vai multiplicar esse número, 0,6, por 100. Por cento por 100. Olha aí o joguinho de palavras. E multiplicar 0,6 por 100 é a mesma coisa de você deslocar a vírgula duas casas decimais para a direita. Portanto, 0,6 vezes 100, isso vai ser igual a 60, não vamos esquecer, 60%. Portanto, a nota desse aluno aumentou em 60%, ok? Um outro exemplo, me acompanha aqui. Vamos supor que uma determinada mercadoria, ela custasse R$4. Após um aumento, ela passou a custar R$5. E aí a pergunta é, de quantos por cento essa mercadoria, o valor dessa mercadoria ficou mais caro? Ora, você vai dividir o valor maior, que é 5, pelo valor menor e vai igualar isso a 1 mais i. Ora, 5 dividido por 4, isso é igual a 1,25 igual a 1 mais i. Vamos passar esse 1 para o membro da esquerda subtraindo, uma vez que ele está na direita somando, ele passa subtraindo, você vai ter 1,25 menos 1.
isso vai ser igual a 0,25. Ora, como eu quero taxa percentual, 0,25 vezes 100, isso vai ser igual a 25%. Portanto, essa mercadoria ficou 25% mais cara. Bom, apresentado para você a fórmula do aumento, agora a gente vai para a questão. Observe, se você tiver esse texto aí, eu gostaria que você sublinhasse a palavra aumentou, lá no finalzinho do enunciado, aumentou. Se ele pergunta para você o aumento, você vai usar a fórmula do aumento. Não pense duas vezes, é fórmula do aumento. Então nós vamos ter, olha só, velocidade média dividido pela velocidade média do ano anterior. Ou seja, de um ano para o outro, de 2006 para 2007, ele aumentou essa velocidade graças ao uso da sapatilha. Ora, significa então que a velocidade em 2007 foi maior que a velocidade de 2006. Portanto, nós vamos pegar emprestado da física a fórmula da velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Então eu tenho ΔS dividido pelo ΔT de 2007, dividido pelo ΔS sobre o ΔT de 2006. Fórmula do aumento, não esqueça disso. Ora, você tem aqui uma divisão de frações. Então vamos conservar a primeira fração e vamos multiplicá-la pelo inverso da segunda. Olha só, ΔT 2006 dividido por ΔS. Como o ΔS, tanto em 2006 quanto em 2007, foi o mesmo, ou seja, 1.500 metros, você pode cortar esses valores aqui. Portanto, nós vamos ter ΔT de 2006 dividido por ΔT de 2007. Dito e feito, o tempo em 2006 foi maior, ou seja, o espaço percorrido foi o mesmo. Só que uma velocidade dele foi menor em 2006, significa que ele cobriu os mesmos 1.500 metros em um tempo maior. Portanto, nós vamos ter, segundo o enunciado, 3,65 minutos dividido por 3,58 minutos. Vamos cortar minuto com minuto e aí vamos aproveitar o fato de nós termos no numerador duas casas decimais e no denominador também duas casas decimais. Portanto, a gente desaparece com essa vírgula. Matematicamente, é como se você tivesse multiplicado o numerador e o denominador por 100. Portanto, nós vamos ter 365 dividido por 358. Mas não esqueça, estamos utilizando a fórmula do aumento, ou seja, valor maior sobre o valor menor. E isso aqui é igual a 1 mais I. Ora, você fazendo a divisão de 365 por 358, você vai encontrar aproximadamente 1,019. E não há mais necessidade de você avançar depois dessa terceira casa decimal. Você vai ver daqui a pouco. Ora, o que é que você vai fazer? Vai pegar esse 1 aqui e vai subtrair. Ou seja, você vai passar ele por membro da direita, subtraindo. Aí você vai ter 1,019 menos 1, isso é igual a aproximadamente 0,019. Ora, por que aproximadamente? Mesmo porque no enunciado você tem lá, no finalzinho, aumentou em aproximadamente. Portanto, você não tem um valor exato, preciso, é aproximado. Por isso que eu falei para você, não há necessidade de você avançar muito na divisão. Ora, como a questão que é a taxa, a porcentagem de aumento, nós vamos pegar esse número, 0,019, e multiplicar por 100. Portanto, 0,019 vezes 100, você tem aproximadamente 1,9%. E a única alternativa, que é aproximadamente esse valor, é a alternativa da letra B. Ok? Essa foi a questão de porcentagem. O próximo vídeo a gente vai ver outra questão envolvendo fórmula do aumento.